Quem é Jesus no livro de Números? A provisão no deserto. O deserto nunca foi um acidente na história da redenção. Ele não surge como um erro geográfico, nem como um atraso no plano divino. O deserto é um ambiente escolhido por Deus para revelar aquilo que não poderia ser visto em palácios, cidades muradas ou terras férteis. É no lugar onde nada cresce que o Senhor decide mostrar quem Ele é e quem o homem realmente se torna quando toda a segurança visível é removida. Antes que qualquer provisão caísse do céu, antes que a água brotasse da rocha, antes que a nuvem se movesse sobre o acampamento, Deus já havia decidido caminhar com um povo frágil rumo a uma promessa maior do que eles conseguiam compreender. O livro de Números nasce nesse espaço de tensão entre promessa e resistência, entre fé e medo, entre um Deus fiel e um coração humano instável. E é exatamente ali, no chão seco da peregrinação, que Cristo começa a ser revelado não como ideia distante, mas como presença sustentadora, silenciosa e constante. A pergunta que ecoa desde o primeiro passo no deserto não é se haverá provisão, mas quem governa quando o homem perde o controle, quem sustenta quando não há recursos, quem permanece quando a esperança parece se dissolver sob o sol inclemente. Números não é apenas um relato de caminhadas e quedas, é uma exposição espiritual da dependência humana e da fidelidade divina. E no centro dessa narrativa, ainda que de forma velada, está Jesus, o Cristo que sustenta no lugar onde nada vive. O silêncio que envolve a contagem do povo carrega um peso que poucos percebem à primeira leitura. Cada tribo alinhada, cada família registrada, cada homem contado diante de Moisés não representa apenas organização administrativa. Trata-se de um ato profundamente espiritual. No deserto onde tudo parece provisório, Deus estabelece ordem. Onde o caos ameaça dominar, o Senhor revela que conhece cada nome antes mesmo que o povo conheça o caminho. A contagem não nasce da insegurança divina, mas da identidade que Ele concede a um povo que ainda se sente perdido. Antes de marchar, Deus afirma pertencimento. Antes de enfrentar o desconhecido, Ele lembra a Israel que ninguém caminha invisível diante de seus olhos. O livro de Números começa mostrando que o deserto não é um lugar de anonimato. Pelo contrário, é ali que Deus chama cada tribo pelo nome, define posições ao redor do tabernáculo e estabelece um centro claro para a vida do povo. O tabernáculo não está na periferia do acampamento. Ele ocupa o coração da disposição das tribos. Isso revela algo fundamental sobre a provisão divina. Deus não sustenta à distância, Ele habita no meio. Cristo, já anunciado nas sombras desse arranjo, não é um socorro eventual, mas a presença central que organiza tudo ao redor de si. O povo é contado não para medir força militar, mas para lembrar que a caminhada não é individual. Cada passo no deserto é coletivo, cada decisão afeta o todo, e cada murmuração ecoa mais longe do que se imagina. Historicamente, essa organização reflete práticas conhecidas no Antigo Oriente Próximo, onde exércitos e comunidades nômades se estruturavam em torno de um centro sagrado ou real. Mas em Israel, esse centro não é um rei humano, nem um símbolo de poder terreno. É a presença de Deus. O Senhor se apresenta como aquele que governa sem precisar ser visto. E nessa dinâmica, Cristo se revela como o Deus invisível que conhece seu povo pelo nome, que estabelece identidade antes de exigir obediência e que chama um povo frágil para caminhar sob sua direção. No deserto, ser contado é ser lembrado. É ouvir, mesmo sem palavras, que a provisão começa antes do alimento, antes da água, antes do livramento. Ela começa no fato de que Deus sabe exatamente quem está ali. O Cristo que sustenta no deserto é o mesmo que mais tarde dirá que conhece suas ovelhas e as chama pelo nome.
Nada em Números é aleatório. Cada detalhe prepara o coração para entender que a caminhada não depende da força humana, mas da fidelidade daquele que vê, conta e permanece. O movimento do povo nunca foi determinado pelo cansaço das pernas, nem pela ansiedade do coração. No deserto, aprender a caminhar significava, antes de tudo, aprender a parar. Sobre o acampamento pairava uma nuvem que não podia ser comandada, prevista ou apressada. Ela se levantava quando queria e permanecia quando julgava necessário. Havia dias em que o povo desejava avançar, mas a nuvem permanecia imóvel. Em outros momentos, quando o corpo ainda estava exausto, ela se erguia e o caminho precisava continuar. Ali, Deus ensinava algo que nenhuma geração aprende com facilidade. Provisão não é velocidade, é submissão. O deserto se tornava o lugar onde a vontade humana era confrontada pela soberania divina, e onde Cristo começava a ser revelado como o verdadeiro guia do povo de Deus. A nuvem não era apenas um fenômeno atmosférico. Ela representava a presença visível de um Deus invisível, governando cada decisão do acampamento. Quando a nuvem repousava sobre o tabernáculo, todo o povo permanecia. Quando ela se movia, todos se levantavam. Não havia negociação, não havia atalhos. O deserto não permitia autonomia espiritual. Israel aprendia que avançar sem Deus era tão perigoso quanto permanecer quando ele chamava para seguir. Nesse ritmo imposto pelo céu, o povo era treinado a discernir que provisão não significa fazer o que se deseja, mas obedecer no tempo certo. Cristo se manifesta aqui como aquele que guia, não apenas para livrar, mas para formar. A nuvem não evitava o deserto, ela conduzia através dele. Ela não encurtava o caminho, mas o tornava possível. Historicamente, relatos de povos nômades no Oriente Antigo descrevem o uso de sinais visuais, fogueiras e estandartes para orientar deslocamentos. Mas Israel não seguia um sinal humano, seguia a presença do próprio Deus. Isso diferenciava profundamente essa caminhada. O povo não marchava por estratégia, mas por dependência. A nuvem ensinava que a verdadeira segurança não está em saber o próximo passo, mas em confiar em quem o determina. Havia noites em que o fogo iluminava o acampamento, lembrando que Deus também governa quando tudo parece escuro. Havia dias em que a nuvem protegia do sol abrasador, revelando cuidado até nos detalhes invisíveis. Cada parada e cada avanço carregavam uma lição espiritual. Cristo, o guia perfeito, não conduz seu povo para satisfazer pressa, mas para moldar caráter. Ele não entrega o mapa completo, mas oferece sua presença constante. No deserto, o maior perigo não era a fome ou a sede, mas a tentação de caminhar sem esperar por Deus. A nuvem ensinava silêncio, atenção e rendição. E quando o povo aprendia a seguir esse ritmo, descobria que a provisão não estava apenas no destino final, mas no próprio caminho. O Cristo revelado em Números não é apenas aquele que chega primeiro à terra prometida. Ele é aquele que caminha à frente, decide quando avançar e quando permanecer, e sustenta o coração do povo, enquanto o deserto cumpre sua obra. O alimento que desce do céu não chega com alarde nem com aparência de abundância. Ele cai fino, discreto, quase imperceptível sobre a terra ainda fria da manhã. O povo sai de suas tendas e encontra algo que não reconhece, algo que não se parece com o que já conheceu no Egito. A pergunta surge antes da compreensão, e essa pergunta revela mais do coração humano do que da substância oferecida. No deserto, Deus não responde primeiro com explicações, mas com provisão. O maná surge como resposta silenciosa à ansiedade, como sustento diário que exige confiança antes de saciedade. Ali, Cristo começa a se revelar como o pão que não apenas alimenta o corpo, mas confronta a alma inquieta. O maná não podia ser acumulado.
Quem tentava guardar para o dia seguinte encontrava corrupção, cheiro desagradável e frustração. Essa limitação não era falha do alimento, mas disciplina do coração. Deus ensinava que a provisão diária exige fé diária. O povo precisava acordar todos os dias com a mesma dependência, com a mesma expectativa, com o mesmo reconhecimento de que sobreviver no deserto não era fruto de planejamento humano, mas de graça renovada. Cristo se manifesta nesse alimento como aquele que sustenta o presente sem se submeter ao medo do amanhã. Ele não se oferece como estoque de segurança, mas como presença constante. Historicamente, nenhuma rota conhecida do Sinai possuía recursos naturais capazes de sustentar uma multidão daquela proporção por tanto tempo. Não havia agricultura, não havia comércio, não havia reservas naturais. O maná não se encaixa em explicações comuns. Ele não é fruto do ambiente, mas intervenção direta do céu. E ainda assim, sua simplicidade escandaliza. Deus não envia banquetes, mas o suficiente. Não entrega excessos, mas o necessário. O deserto se torna um lugar onde a suficiência divina confronta a ganância humana. Cristo aparece aqui como o pão que desce do céu, não apenas como metáfora futura, mas como realidade antecipada. Assim como o maná sustentava Israel dia após dia, ele se oferece como vida para um mundo faminto de sentido. O povo aprende que viver não é acumular, mas confiar. A provisão diária se transforma em escola espiritual. Cada manhã é um convite à dependência. Cada colher recolhida carrega a pergunta silenciosa: você confia que amanhã Deus proverá novamente? O maná também expõe o perigo da comparação. Alguns desejam o sabor do Egito, outros desprezam o que recebem por parecer simples demais. O coração humano, mesmo sustentado por milagres, insiste em desejar o passado conhecido em vez do presente provido por Deus. Cristo, revelado nesse cenário, não força a gratidão. Ele permanece fiel mesmo quando a provisão é tratada com desprezo. O pão do céu não muda, mas o coração precisa ser transformado para reconhecê-lo como dádiva. No deserto, o maná ensina que a verdadeira fome não é física, é espiritual. O corpo se satisfaz por algumas horas, mas a alma aprende que só permanece viva quando confia diariamente na voz e na provisão do Senhor. Cristo, o verdadeiro pão, já estava ali, sustentando um povo que ainda não compreendia que viver pela fé significa aceitar o alimento que não pode ser controlado, apenas recebido. A sede chega sem aviso e revela aquilo que o silêncio do deserto vinha escondendo. O corpo enfraquece, a garganta arde e a alma começa a questionar o caminho. Diante da escassez, a memória do povo se volta não para a libertação, mas para o conforto ilusório do passado. A água, que sempre foi sinal de vida, agora se torna medida de fé. É nesse ponto que a rocha surge como escândalo e promessa. Quando ela é ferida, o impossível acontece. A água brota onde não havia fonte, e o deserto aprende que a provisão de Deus não depende das condições do ambiente, mas da obediência à sua palavra. Ali, Cristo se revela como a fonte ferida que sustenta um povo incapaz de sustentar a própria confiança. A rocha não responde à lógica humana. Não há indícios de lençóis subterrâneos, não há sinais de umidade escondida. O que há é a ordem de Deus e a mão que obedece. Moisés fere a rocha e a água flui em abundância. Não se trata apenas de saciar a sede física, mas de expor o coração espiritual de Israel. A água que corre denuncia a dureza de um povo que, mesmo após tantos sinais, ainda duvida da presença divina. Cristo se manifesta aqui como aquele que aceita ser ferido para que outros vivam. A provisão não nasce da perfeição humana, mas da misericórdia de Deus.
Historicamente, regiões do deserto do Sinai são conhecidas por rochas maciças, incapazes de armazenar água suficiente para uma multidão. Esse detalhe intensifica o peso do milagre. A narrativa bíblica não descreve um alívio momentâneo, mas uma intervenção que sustenta o povo em meio à crise. A rocha ferida se torna símbolo de algo maior, apontando para um Cristo que séculos depois seria ferido para que a vida eterna jorrasse sobre uma humanidade sedenta. O deserto, mais uma vez, se transforma em altar de revelação. A água que brota não silencia imediatamente a murmuração. O coração humano tende a receber o milagre e esquecer a lição. Ainda assim, Deus não retira sua provisão. Ele sustenta mesmo quando não é reconhecido. Cristo, presente nesse episódio, não condiciona sua graça à gratidão perfeita. Ele oferece vida mesmo quando o povo não compreende o custo daquilo que recebe. A água que corre pelo deserto carrega tanto sustento quanto confronto. Ela sacia o corpo, mas expõe a alma. Há um peso espiritual no ato de beber daquela água. Cada gole é testemunho de que Deus permanece fiel apesar da instabilidade humana. A rocha ferida revela que a provisão divina muitas vezes flui em meio à tensão, não à tranquilidade. Cristo não remove o deserto antes de ensinar a depender. Ele não entrega conforto sem antes revelar quem realmente sustenta. A água que brota onde não há fonte ensina que a vida não vem do ambiente, mas da palavra que procede da boca de Deus. No deserto, a sede ensina mais do que a fartura. Ela revela limites, confronta expectativas e expõe a fragilidade da fé. Mas é exatamente ali que Cristo se mostra suficiente. A fonte que surge da rocha anuncia que a provisão divina sempre chega no momento certo, ainda que o coração humano esteja desalinhado. E quando a água corre, o deserto já não é apenas lugar de escassez, mas palco onde a graça se manifesta de forma incontestável. A palavra que destrói não nasce nos lábios, mas se forma lentamente no interior cansado do coração. A murmuração cresce no silêncio das tendas, se espalha entre olhares e sussurros, até ganhar voz coletiva. No deserto, reclamar não é apenas expressar dor, é reinterpretar a história com lentes distorcidas. A libertação passa a parecer pesada, a promessa se torna distante e a escravidão do passado ganha contornos de saudade. A murmuração revela um conflito profundo entre aquilo que Deus fez e aquilo que o coração insiste em desejar. É nesse ambiente de tensão que Cristo se manifesta como o mediador silencioso, sustentando um povo que aprende a caminhar enquanto luta contra si mesmo. O peso da murmuração não está no som que ela produz, mas no efeito que gera. Ela contamina a visão espiritual, enfraquece a confiança e transforma a provisão diária em motivo de desprezo. O povo passa a medir Deus não pelo que ele é, mas pelo conforto imediato que sente ou deixa de sentir. No deserto, a murmuração não questiona apenas circunstâncias. Ela questiona o caráter de Deus. Cristo se revela aqui como aquele que permanece fiel quando a fé vacila, como aquele que suporta o peso de um povo que ainda não compreendeu a profundidade da graça que o sustenta. Historicamente, comunidades nômades dependiam da cooperação e da confiança mútua para sobreviver. Quando a desconfiança se espalhava, todo o grupo corria risco. Em Israel, essa dinâmica ganha dimensão espiritual. A murmuração não ameaça apenas a organização social, mas a própria relação com Deus. Ainda assim, o Senhor não abandona seu povo. Ele corrige, confronta e, ao mesmo tempo, sustenta. Cristo aparece nesse processo como o fiel que permanece quando todos os outros oscilam, como aquele que carrega em silêncio as palavras duras que sobem do deserto. A murmuração também revela o medo de avançar. O deserto expõe inseguranças profundas e reclamar se torna uma forma de resistir à transformação.
O coração prefere o sofrimento conhecido à promessa que exige fé. Cristo se manifesta como aquele que não recua diante da resistência humana. Ele continua conduzindo, mesmo quando o povo tenta frear o avanço com palavras carregadas de dúvida. Sua fidelidade não depende do entusiasmo do homem, mas da aliança estabelecida por Deus. Cada murmuração carrega um custo invisível. Ela endurece o coração, atrasa o discernimento e obscurece a presença divina. Ainda assim, a provisão não cessa imediatamente. Deus permite que o povo experimente as consequências de suas palavras, mas não retira sua presença. Cristo se revela como o mediador que sustenta a caminhada, mesmo quando o povo ainda não aprendeu a confiar plenamente. Ele não ignora o peso da murmuração, mas a enfrenta com paciência e autoridade silenciosa. No deserto, a murmuração se torna um espelho. Ela mostra o quanto o coração humano luta para confiar quando não controla o caminho. E é exatamente nesse confronto que Cristo se revela como aquele que permanece fiel até o fim. Ele não abandona o povo no meio da queixa, mas caminha com eles enquanto a fé é refinada. A murmuração pesa, mas a fidelidade de Deus pesa mais. E no equilíbrio entre esses dois pesos, o deserto continua cumprindo sua obra de transformação. O fogo não surge como espetáculo, mas como limite. Ele aparece nas extremidades do acampamento, não no centro, como se Deus advertisse antes de consumir. No deserto, a santidade não é teoria distante, é realidade que delimita até onde o coração humano pode avançar sem se quebrar. Quando a rebeldia deixa de ser murmuração e se transforma em desprezo aberto pela presença divina, o juízo se manifesta como resposta pedagógica. O fogo revela que o Deus que provê também é o Deus que santifica. E nesse cenário tenso, Cristo começa a ser visto como aquele que sustenta sem relativizar o pecado, unindo misericórdia e temor em perfeita harmonia. O povo havia se acostumado com a provisão diária e passou a tratá-la como obrigação. A graça, quando banalizada, gera irreverência. O deserto, então, se torna palco de correção. O fogo não cai para destruir o povo, mas para conter a expansão da rebeldia. Ele consome os limites, como se dissesse que há um ponto além do qual a desordem não pode avançar. Cristo se revela aqui como o guardião da aliança, aquele que protege o povo até mesmo de si mesmo. Sua presença não é permissiva, é restauradora. Historicamente, o fogo sempre esteve associado à presença divina no Antigo Oriente, seja como sinal de julgamento, seja como manifestação de pureza. Em Israel, essa linguagem ganha profundidade espiritual. O fogo que consome não surge do acaso, mas da santidade ofendida. Ainda assim, ele não elimina o centro do acampamento, onde o tabernáculo permanece intacto. Isso revela que Deus não abandona sua habitação no meio do povo, mesmo quando corrige. Cristo aparece como aquele que mantém o acesso à presença divina, mesmo em meio ao juízo. O deserto ensina que a provisão não anula a responsabilidade espiritual. Receber maná não autoriza desobediência. Beber da rocha não justifica rebeldia. O fogo deixa claro que o Deus que sustenta também estabelece limites. Cristo se manifesta como aquele que carrega a autoridade do Pai e, ao mesmo tempo, o desejo de restaurar. Ele não fecha os olhos para o pecado, mas oferece caminho de retorno. O fogo que consome as extremidades preserva o coração do acampamento, revelando um Deus que corrige para salvar. A reação do povo não é indiferença. O temor retorna, ainda que misturado com confusão. O fogo desperta consciência. Ele lembra que a caminhada no deserto não é apenas física, é espiritual. Cada passo exige reverência. Cristo se revela como aquele que ensina que a graça não é licença, mas chamado à transformação.
Ele sustenta o povo enquanto ajusta o coração, conduzindo-os entre misericórdia e santidade. No deserto, o fogo não é o fim da provisão, mas parte dela. Ele protege o povo de se perder completamente. Ao consumir os limites da rebeldia, Deus preserva o caminho da promessa. Cristo, presente nesse episódio, mostra que a verdadeira provisão não é apenas sobreviver, mas ser moldado. O fogo que arde nas extremidades prepara o povo para continuar a caminhada com mais temor, mais consciência e menos ilusão. E assim, o deserto segue revelando que a fidelidade de Deus não se opõe à sua santidade, mas caminha com ela até o cumprimento da promessa. Entre os vivos e os mortos, o espaço se fecha rapidamente. A praga avança como consequência inevitável de um coração que insiste em resistir à ordem de Deus. O acampamento se vê cercado pela morte, não como surpresa, mas como resultado de uma rebeldia que ultrapassou limites. É nesse instante crítico que alguém corre em direção ao perigo, não para escapar, mas para se colocar no meio. O incenso sobe, e o avanço da morte encontra um obstáculo inesperado. A intercessão se torna ponte entre juízo e misericórdia. Ali, no coração do deserto, Cristo começa a ser revelado como aquele que se coloca entre o povo e a sentença, interrompendo o que parecia irreversível. O gesto é rápido, mas carregado de significado. O sacerdote não argumenta, não explica, não negocia. Ele age. O incenso que sobe simboliza algo que ultrapassa o ritual. Representa um clamor que alcança o céu quando o homem já não tem palavras. A praga não cessa porque o povo se arrependeu plenamente, mas porque alguém se posicionou diante de Deus em favor deles. Cristo se manifesta aqui como o intercessor definitivo, aquele que não apenas oferece palavras, mas entrega a própria vida para deter a morte. Historicamente, o incenso sempre esteve ligado ao espaço sagrado, ao lugar onde o homem se aproxima de Deus com reverência. No deserto, esse gesto ganha urgência. Não se trata de culto organizado, mas de sobrevivência espiritual. O intercessor corre entre tendas marcadas pela dor, atravessa o espaço onde a morte já deixou sua assinatura e permanece de pé. Cristo aparece como aquele que atravessa o território da morte sem ser vencido por ela, trazendo vida onde tudo parecia perdido. A cena revela que a provisão divina nem sempre vem como alimento ou água. Às vezes, ela vem como alguém disposto a se colocar no meio. O povo aprende que a continuidade da caminhada não depende apenas de recursos, mas de mediação. Cristo se revela como o mediador que compreende tanto a santidade de Deus quanto a fragilidade humana. Ele não nega o juízo, mas o atravessa com misericórdia. Quando a praga finalmente cessa, o acampamento permanece em silêncio. A vida continua, mas não da mesma forma. Algo foi aprendido naquele espaço entre os vivos e os mortos. A intercessão mostrou que Deus não se agrada da destruição, mas da restauração. Cristo, presente nessa cena, aponta para um futuro onde Ele mesmo ocuparia esse lugar definitivo, não apenas segurando o incenso, mas oferecendo a si mesmo como sacrifício vivo. No deserto, a intercessão se torna a fronteira entre o fim e a continuidade. Ela revela que a provisão mais profunda não é aquilo que sustenta o corpo, mas aquilo que preserva a relação com Deus. Cristo se manifesta como aquele que permanece no meio quando todos recuam, garantindo que a história não termine ali. E enquanto o povo retoma a caminhada, carrega consigo a marca de que viver no deserto exige mais do que força. Exige alguém que se levante quando a morte se aproxima. Onde não havia expectativa de vida, algo inesperado começa a florescer. Diante da crise de autoridade que atravessara o acampamento, Deus não responde com discursos nem com força militar. Ele escolhe um sinal silencioso, orgânico, impossível de ser forjado pela mão humana.
As varas secas são colocadas diante do Senhor, pedaços de madeira arrancados da árvore, símbolos claros de algo que já não possui vida própria. Naquele espaço de espera, o deserto observa em silêncio, e quando a manhã chega, apenas uma vara floresceu. Não por esforço, não por mérito, mas por escolha divina. Ali, Cristo começa a ser revelado como o sacerdócio aprovado pelo Pai, aquele que gera vida onde tudo parecia encerrado. A vara que floresce não apenas produz brotos, mas amêndoas maduras. O tempo é condensado em um instante. Aquilo que normalmente exigiria estações inteiras acontece de uma vez só. Deus não apenas legitima a autoridade, ele manifesta vida. O sinal não nasce da disputa humana, mas da presença divina. Cristo se revela aqui como aquele que não precisa se defender, porque sua autoridade procede do céu. O deserto aprende que verdadeira liderança espiritual não se impõe, é reconhecida pela vida que produz. Historicamente, a amendoeira era conhecida como a primeira árvore a florescer após o inverno. Em Israel, ela simbolizava vigilância, prontidão e renovo. O florescimento da vara carrega esse peso simbólico. Deus está atento, ele vela por sua palavra. Ele confirma aquilo que escolheu. Cristo, refletido nesse sinal, aparece como aquele que permanece vigilante sobre a aliança, garantindo que a mediação entre Deus e o povo não seja fruto de ambição humana, mas de eleição eterna. A vara florescida é colocada diante do testemunho, guardada como memória viva. Não é um troféu de vitória humana, mas um lembrete constante de que a vida espiritual depende daquilo que Deus faz, não do que o homem reivindica. Cristo se manifesta como o sacerdote eterno, que não apenas representa o povo diante de Deus, mas sustenta essa relação com vida constante. Onde o coração humano tende a competir, ele oferece serviço. Onde o homem busca reconhecimento, ele produz fruto. O impacto desse sinal não é euforia, mas temor. O povo compreende que se aproximar de Deus não é algo trivial. A santidade se torna novamente visível. O deserto, mais uma vez, se transforma em escola. Cristo aparece como aquele que restaura o respeito pela presença divina sem afastar o acesso. Sua autoridade não oprime, mas protege. Ele não elimina o povo, mas preserva a relação ao estabelecer limites claros. A vara que floresce também aponta para algo maior. Um madeiro seco que produz vida. Um sinal que atravessa gerações e encontra seu cumprimento em outro madeiro, onde a morte daria lugar à vida eterna. Cristo, presente nessa imagem, revela que a provisão divina não é apenas sustento momentâneo, mas renovo contínuo. Ele é a vida que brota onde não havia esperança, a autoridade que não se corrompe, o sacerdócio que não se esgota. No deserto, a vara florescida encerra disputas e silencia acusações. Ela ensina que Deus escolhe, confirma e sustenta aquilo que deseja usar. Cristo se manifesta como o centro dessa escolha, aquele que traz vida ao que estava seco e estabelece uma mediação que permanece. E enquanto o povo segue adiante, carrega consigo a certeza de que a provisão mais profunda não vem da força humana, mas da vida que Deus faz florescer onde ninguém mais espera. O veneno corre pelo acampamento com rapidez silenciosa. Não há tempo para organizar tendas, nem para discutir causas. A dor se espalha pelos corpos, e a morte deixa de ser uma ideia distante para se tornar presença imediata. O deserto, que já havia sido escola, agora se torna espelho cruel da fragilidade humana. O povo percebe tarde demais que brincar com a rebeldia traz consequências irreversíveis. É nesse cenário de desespero que Deus ordena algo que desafia toda lógica religiosa. Não manda fugir, não manda lutar, não manda esconder-se, ele manda olhar.
E esse olhar se torna o ponto onde a morte perde autoridade. Ali, Cristo começa a ser revelado de forma clara como aquele que seria levantado para que outros vivessem. A serpente erguida não carrega poder em si mesma. Ela não é objeto de culto nem instrumento mágico. Seu valor está na obediência que provoca. Quem olha, vive. Quem se recusa a olhar, morre. A salvação se torna simples e, exatamente por isso, ofensiva ao orgulho humano. O deserto ensina que o homem não se salva pelo esforço, mas pela fé. Cristo se manifesta aqui como aquele que aceita ser exposto para curar, que se deixa levantar para que a vida alcance os feridos. A provisão divina não exige mérito, apenas confiança. Historicamente, a serpente era símbolo ambíguo no mundo antigo, associada tanto à morte quanto à cura. Deus se apropria desse símbolo para revelar que ele domina aquilo que o homem teme. O instrumento da morte se transforma em sinal de vida quando colocado sob a autoridade divina. Cristo aparece como aquele que assume a forma daquilo que trouxe condenação para derrotar a própria condenação. O deserto se torna lugar de revelação profunda, onde a cura não vem pela remoção do símbolo do pecado, mas pela sua exposição à luz da obediência. O olhar exigido não é curioso, é rendido. Não se trata de entender o mecanismo, mas de confiar na palavra que ordena olhar. Muitos devem ter questionado, duvidado, hesitado. Ainda assim, a ordem permanece simples. Olhe e viva. Cristo se manifesta como aquele que convida o homem a abandonar a tentativa de controle e se render à graça. A provisão divina não se adapta às expectativas humanas. Ela confronta o orgulho e exige fé. O acampamento antes tomado pelo caos passa a testemunhar algo novo. Onde havia gemidos, surgem suspiros de alívio. Onde havia morte anunciada, a vida retorna. O deserto aprende que Deus não se limita a corrigir, ele restaura. Cristo, refletido nesse episódio, aponta para um futuro onde ele mesmo seria levantado diante de todos, carregando em si aquilo que feria a humanidade para oferecer cura definitiva. A serpente erguida também deixa um alerta silencioso. A cura não anula a memória do perigo. O povo segue adiante, sabendo que a desobediência cobra preço alto. Ainda assim, a provisão de Deus se mostra maior que a falha humana. Cristo se revela como aquele que transforma juízo em oportunidade de redenção. Ele não ignora o pecado, mas oferece um caminho de vida no meio das consequências. No deserto, olhar para cima se torna o gesto mais difícil e mais necessário. Ele exige humildade, reconhecimento da própria impotência e confiança total na palavra de Deus. Cristo se manifesta como a resposta levantada diante da morte, a provisão que exige fé e entrega. Enquanto o povo segue sua jornada, carrega consigo a marca de que a vida não vem da força, mas do olhar obediente para aquilo que Deus decidiu levantar para salvar. A geração que saiu do Egito não caiu no deserto por falta de direção, mas por excesso de resistência. O chão árido não falhou, o caminho não se perdeu, a promessa não mudou. O que se revelou frágil foi o coração que insistia em negociar com Deus enquanto caminhava. O deserto não surge como castigo arbitrário, mas como espaço pedagógico, onde a verdade se torna inescapável. Ali, ninguém avança apoiado em títulos, memórias ou conquistas passadas. Cada dia exige dependência renovada. É nesse ambiente austero que Cristo se manifesta como mestre paciente, formando um povo enquanto o conduz, ensinando que a promessa não se herda por proximidade geográfica, mas por transformação interior. A queda daquela geração não acontece em um único ato, mas em uma sucessão de pequenas recusas. A incredulidade se acumula, a confiança se desgasta e a obediência se torna seletiva. O deserto apenas revela aquilo que já estava presente.
Deus não muda o destino por capricho. Ele permite que o caminho revele quem está preparado para recebê-lo. Cristo aparece aqui como aquele que compreende o ritmo da formação espiritual. Ele não apressa o processo, porque sabe que um povo não tratado no deserto levaria o Egito para dentro da terra prometida. Historicamente, peregrinações longas sempre foram usadas como instrumentos de formação cultural e espiritual. Povos antigos entendiam que a travessia moldava a identidade. Em Israel, essa travessia ganha peso eterno. O deserto se torna sala de aula onde a disciplina divina não visa destruição, mas maturidade. Cristo se revela como o mestre que ensina pelo caminho, não apenas no destino. Ele forma caráter na escassez, fortalece fé na espera e purifica intenções na repetição dos passos. Enquanto uma geração cai, outra cresce. Crianças que atravessaram o mar tornam-se adultos no deserto. Elas não carregam a mesma memória da escravidão, mas aprendem a reconhecer a provisão diária como normalidade. O deserto não produz apenas perdas, ele produz herdeiros. Cristo se manifesta como aquele que prepara o futuro enquanto sustenta o presente. Ele não abandona a promessa por causa da infidelidade humana, mas ajusta o caminho para que ela se cumpra no tempo certo. O deserto também ensina que Deus não negocia sua santidade para acelerar promessas. A terra prometida não é prêmio por insistência, mas herança para quem aprende a confiar. Cristo aparece como aquele que conduz com firmeza e paciência, sabendo que a verdadeira vitória não está em chegar rápido, mas em chegar transformado. Ele não permite atalhos que comprometam o propósito eterno. No silêncio das quedas e no ritmo lento da caminhada, o deserto revela sua função mais profunda. Ele separa expectativa de vocação, desejo de obediência, entusiasmo de fidelidade. Cristo se manifesta como o mestre que não desiste do povo, mesmo quando o povo insiste em tropeçar. Ele continua ensinando, corrigindo e sustentando, até que reste um povo capaz de confiar sem ver. Quando a nova geração se aproxima do fim da travessia, torna-se claro que o deserto nunca foi o inimigo. Ele foi o instrumento. A escola onde a dependência se tornou linguagem, onde a provisão se tornou confiança e onde a promessa deixou de ser ideia distante para se tornar destino possível. Cristo, presente em cada etapa, mostra que o deserto não foi castigo, mas preparação. E aquele que aprende a caminhar com Deus na escassez está pronto para honrá-lo na abundância. A fidelidade de Deus não se desgasta com o tempo, nem se esgota diante da repetição das falhas humanas. Enquanto o povo oscila, a promessa permanece intacta. O deserto testemunha uma verdade que atravessa gerações. Deus não abandona aquilo que decidiu cumprir. Mesmo quando a incredulidade atrasa a entrada na terra, a presença divina não se retira do caminho. A nuvem continua guiando, o maná continua caindo, a água continua surgindo quando necessário. O plano avança, não porque o homem é constante, mas porque Deus é fiel. É nesse cenário que Cristo se manifesta como a garantia da aliança, aquele que sustenta o propósito eterno, mesmo quando o coração humano vacila. A infidelidade do povo não anula a palavra pronunciada por Deus. Ela gera consequências, mas não cancela o plano. O deserto se torna o espaço onde essa tensão é vivida diariamente. O povo experimenta disciplina sem abandono, correção sem rejeição. Cristo aparece como aquele que permanece quando seria mais fácil desistir. Ele não condiciona sua presença à perfeição humana, mas à fidelidade do Pai. Cada dia sustentado no deserto se torna prova silenciosa de que a promessa não depende da força do povo, mas da palavra daquele que prometeu. Historicamente, alianças no mundo antigo eram frágeis, facilmente quebradas por interesses políticos ou militares.
A aliança de Deus com Israel se distingue exatamente por isso. Ela não se apoia na vantagem momentânea, mas na decisão soberana do Senhor. O deserto expõe essa diferença. Mesmo diante da infidelidade repetida, Deus continua conduzindo o povo. Cristo se revela como o rosto visível dessa fidelidade invisível, aquele que carrega em si a certeza de que Deus cumpre o que diz. A permanência da provisão não é sinal de aprovação irrestrita, mas de compromisso inabalável. Deus não ignora o pecado, mas não abandona o pecador. O deserto ensina que a fidelidade divina não é permissiva, é perseverante. Cristo aparece como aquele que sustenta a caminhada, mesmo quando o povo ainda não aprendeu a andar com firmeza. Ele não retira a promessa, mas prepara o coração para recebê-la no tempo certo. Cada passo dado sob essa fidelidade constrói algo novo no interior do povo. A geração que cresce no deserto aprende, ainda que lentamente, que a confiança não se baseia em emoções, mas em caráter. O caráter de Deus se torna a âncora da caminhada. Cristo se manifesta como a expressão plena desse caráter, mostrando que a fidelidade não é reação às circunstâncias, mas essência eterna. O deserto, que começou como lugar de incerteza, se transforma em testemunho. O povo pode falhar, mas Deus não falha. A promessa pode parecer distante, mas permanece viva. Cristo se revela como a garantia final de que aquilo que Deus iniciou não ficará incompleto. Ele é a confirmação de que a fidelidade divina atravessa o tempo, resiste à infidelidade humana e conduz a história até o cumprimento total. Quando o povo olha para trás, percebe que não foi a constância deles que os manteve vivos, mas a fidelidade de Deus que jamais os abandonou. E ao olhar para frente, compreende que a terra prometida não será conquistada por mérito, mas recebida por graça. Cristo, presente do início ao fim da travessia, revela que a verdadeira provisão no deserto sempre foi a fidelidade de Deus, sustentando cada passo até o dia em que a promessa finalmente se cumprirá. Ao final da travessia, quando o deserto já não ocupa mais o horizonte, torna-se evidente que a jornada nunca foi sustentada por recursos visíveis. Não foi o maná em si, nem a água da rocha, nem a organização do acampamento que manteve o povo vivo. Tudo isso foi meio. O centro sempre foi presença. O deserto serviu para retirar excessos, silenciar distrações e expor a verdade essencial. Deus esteve no meio do seu povo desde o primeiro passo. E no coração dessa presença, Cristo se revela não como visitante ocasional, mas como o fio invisível que sustentou cada etapa da história. O livro de Números termina deixando claro que a maior provisão não foi aquilo que caiu do céu ou brotou da terra, mas aquele que caminhou com eles quando nada mais parecia suficiente. Cristo esteve presente quando o povo foi contado, afirmando identidade. Ele esteve presente na nuvem que guiava, ensinando dependência. Esteve no maná diário, confrontando a ansiedade. Esteve na rocha ferida, oferecendo vida. Esteve no fogo que corrigiu, preservando santidade. Esteve na intercessão que deteve a morte, revelando misericórdia. Esteve na vara que floresceu, confirmando a autoridade. Esteve na serpente erguida, trazendo cura. Em cada episódio, ele não apenas agiu, ele se revelou. O deserto, então, deixa de ser visto como atraso e passa a ser entendido como palco da revelação mais profunda. Antes de qualquer terra, Deus quis formar um povo. Antes de qualquer conquista, quis estabelecer confiança. Cristo se manifesta como o centro dessa pedagogia divina. Ele não apressa o cumprimento para satisfazer expectativas humanas. Ele conduz a história com propósito eterno. O povo aprende que a promessa não é um lugar, mas uma relação. A terra prometida não seria o fim da dependência,
mas o início de uma nova responsabilidade diante do mesmo Deus que o sustentou na escassez. Historicamente, muitas gerações olharam para Números como um livro de quedas e repetições. Mas à luz de Cristo, ele se revela como um testemunho da paciência divina e da fidelidade inabalável. O deserto não expôs a ausência de Deus, mas sua constância. Cristo aparece como aquele que esteve presente antes da encarnação visível, sustentando um povo que ainda não compreendia plenamente quem ele era. A história de Israel se torna espelho da história humana. Todos atravessam desertos. Todos enfrentam escassez, dúvida e cansaço, e a provisão continua sendo a mesma. A presença de Cristo no centro da caminhada. Quando o povo se prepara para atravessar os limites do deserto, algo já foi transformado. Eles não carregam apenas lembranças de dificuldades, mas marcas de encontros. Aprenderam que viver não é controlar, mas confiar. Que avançar não é decidir sozinho, mas seguir a direção de Deus. Cristo se revela como aquele que venceu o deserto antes mesmo de pisar nele em carne, porque ele sempre foi o Senhor da história. A provisão nunca esteve separada da presença, sempre foi expressão dela. O deserto termina, mas a revelação permanece. Cristo não foi apenas a provisão no caminho, ele foi o próprio caminho sustentado. Aquele que esteve no centro da história de Israel continua sendo o centro da história humana. Ontem, hoje e eternamente, ele permanece como o Deus que sustenta no lugar onde nada vive, transforma a escassez em revelação e conduz seu povo não apenas até a promessa, mas dentro da vontade perfeita do Pai.